Doideira do caramba. O que você acha do Vaticano? Acha que é necessário aquilo? Tudo? Pois é, o Vaticano, pois é, muita grana desnecessário. Mas o Vaticano tem um detalhe, ele tem uma correlação com uma profecia bíblica. Né? É interessante quando você conhece a Bíblia e você começa a ver as coisas acontecerem e as profecias se moldurando ao seu redor. Né? Então, o Vaticano ele surgiu através de um tratado de Latrão, né? Que concedeu o poder de Estado ao Vaticano. Isso foi em 11 de fevereiro de 1929. Né? Foi assinado o Tratado de Latrão. A partir daí, segundo a Bíblia, Apocalipse capítulo 17, tem uma profecia que fala de um oitavo rei. Diz que esse oitavo rei, ele vai trazer a perdição, ele vai ser um falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Né? É o que a Bíblia coloca lá em Apocalipse. Então, a gente olha ali para o Vaticano que tem as características, né? Que está sobre 7 montes, a volta, tem uma série de correlações históricas que você vê, puxa, é aqui. A identificação histórica é aqui, é o Vaticano. Aí, quando assinou o Tratado de Latrão, começa uma contagem dos papas, né? Quem é o primeiro rei do Vaticano? Né? Era o Pio XI, foi o primeiro, mas como ele já estava em exercício, ele não pode ser contado, né? Só tem que ser contado posterior, quando é feito o conclave, tudo a partir daí. Então, nessa contagem, o atual Papa, o Francisco, ele é o 7º. O que vier depois dele seria o 8º, que supostamente, né, por essa profecia bíblica, seria o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo, né, que precisa de uma força religiosa, né, para dar apoio ao anticristo. E os católicos são mais de 1 bilhão no mundo, 1 bilhão e 100 milhões. Então o cara vai se lascar, o cara nem tem culpa e vai levar um peso. Vamos... Pois é, de repente pode ser um papa do mal, porque saiu na Netflix um filme que tinha um papa que era mal do mal. Mas aí o cara... Tu já viu a pornocracia lá? Que foi a era dos papas ruins? Tem vários papas ruins. Tem na história, que era do cara pior que satanista. Às vezes eu tinha medo mais do papa do que o satanista fazia estágio lá com o papa. Tem uns papas que... Tem papa que matou a própria mãe. Mas o que faz escolher um papa? O que não, e qual o mérito para ser um papa? Tipo, o currículo. O currículo ele vai ter que ter toda começa com toda uma carreira, né? Ele vai estudar no seminário teológico, vai ser padre, bispo, arcebispo e tal, vai escalonando. Aí ele chega num patamar em que ele pode ser um candidato ao conclave. Né? Aí feita uma reunião, né, entre os cardeais, bispos, arcebispos, fazem uma reunião e vão fazer uma votação no conclave. Aí tem aquele negócio da fumaça branca, fumaça escura. Só fumaça escura ainda não tem papa, aí não chegaram em um acordo no conclave. Fumaça branca tem. Né? E uma coisa curiosa, quando Bento XVI renunciou, ele escolheu o dia 11 de fevereiro para renunciar. Bem o dia que o tratado foi assinado. Curioso isso, né? Ele poderia ter informado um dia antes, um dia depois, ele escolheu no mesmo dia, 11 de fevereiro. Foi proposital, então. Foi proposital. E foi bem o mesmo dia, se você lembra, caiu um raio na Basílica. Caiu um raio na Basílica de São Pedro. Caramba. E virou assim, os repórteres do mundo ficaram todos eufóricos. E o Vaticano, o terreno quem deu foi o Mussolini, não foi na época? Isso foi na época, porque é no governo italiano. Italiano, sim. 29, né? Sim, é verdade. Qual o poder de um papa? O poder do papa é restringido dentro da igreja. Sua mas imagem, ele sua representatividade? Ele é o líder da igreja católica no mundo, né? É um soberano da igreja católica no mundo. Né? Mas eles têm poderes políticos também, tem influência política. Por isso que todo governante vai lá, visita o papa, tem a bênção do papa. É importante você ter o apoio do papa para você governar. Mas qual que é o contraponto, por exemplo, se o presidente não acatar o papa, por exemplo, o que poderia acontecer? Acho que ele perde prestígio dentro da sua nação. Se você é um país católico, como o Brasil, que tem predominância católica, né? A Espanha tem predominância católica, Portugal, né? Então, quer dizer, se o presidente não adula o Papa, ele fica mal. Agora, é claro, no Oriente, o Papa não tem valor nenhum. Para o Oriente, tudo bem, né? A população não é católica, eles vão ser budistas, taoístas, né? Então eles não estão preocupados com o Papa. Então não importa se o presidente deles lá, o chefe majoritário da nação, bajula o Papa ou não. Até no Brasil, se para pensar, né? Que tem um monte de religião. O Papa, ele tem a imagem dele no Brasil assim, mas acho que o brasileiro em si não tem muito... Não, mas o católico esse conhecimento assim, o que é um Papa? Acho que tem. Sabe que a nação... Não, acho que a nação, todo mundo não, porque a maior parte é católico não praticante, né? Quer dizer, o cara diz que é católico, eu mesmo vim de uma família católica, né? Meus avós católicos, não praticante.
né? Assim, quando muito, acendi uma vela pro santo lá. Tem uma cruz. O terço, rezo o terço quando tá no aperto só. Quando tá tudo bem, que se lasque, né? Agora quando tá no aperto, ou então punha o santo de ponta cabeça na água, no vaso de água, lembra dessa? Não. Minha avó fazia isso, pegava o Santo Antônio, que minha avó era devota. Ah, pra casar, eu já vi, né? Tava demorando muito e ela queria apressar a bênção, para apressar o casamento, alguma coisa, colocava o santo de ponta cabeça num vaso de água, num jarro de água, assim, ficava se afogando aí até você me dar a bênção. Botar o santo de castigo pra ganhar bênção, cara. Então tem, tu acredita nisso que o povo fazia isso, velho? Aí começou o lance das simpatias, né? Começou a ter várias simpatias aí pra coisa dar certo. Doideira, botou o santo pra beber água o dia todo. Bota no congelador, tem gente que coloca. Sério? Vai ficar com frio agora. Não tá dando nada certo pra mim, faz terrorismo com o santo. Os caras fazem isso com o diabo também lá, dá uma acelerada, fala, porra, não tô conseguindo nada aqui. Lá existe uma reverência muito grande pelo diabo, é um ser assim poderoso, porque você obedece pelo medo, né? Não, então ele é aquele negócio, você prefere ser amado ou temido? Né? Não, os grandes imperadores preferiam ser temidos. Mas na religião também se obedece muito pelo medo, né? Você vai queimar no inferno, viu? É o medo do diabo, na real, que faz o amor. amor. É o medo do diabo, exatamente. Então, é o medo do então diabo. O diabo, ele salva até a terra, porque todo mundo fica com medo dele, né? Pois é. Então, na igreja hoje, que a gente vê dois polos, né? São duas diretrizes diametralmente opostas, mas que levam as pessoas à perdição. Então, eles dizem, por exemplo, você tem que dar o dízimo, né? Se você der, você vai ser abençoado, você tem a bênção. Se você não der, você tem a maldição. Aí o demônio vem e destrói tudo que você tem. Então você não gastou, você não deu, sei lá, R$1.000 para a igreja, você vai bater o carro e vai gastar 5.000 no concerto. Né? Então você vai ser amaldiçoado. Então, e as pessoas caem nessa lavagem cerebral porque tinha até um propagandista de Hitler, Himmler, né? O propagandista de Hitler, o Himmler, ele chegou, a frase é dele, né? Que uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade. Então você repete aquela mentira, aquilo ali vira verdade, né? Então na igreja a mesma coisa, começa a falar de bênção e de maldição, bênção e maldição. Se você dá é bênção, se você não dá é maldição. Aí aquilo fica uma lavagem cerebral, todo mundo falando a mesma coisa. E esse tipo, por exemplo, tem algumas igrejas que tem, como é que é o nome? Para tirar o espírito. Tirar o encosto lá. Isso. Tem encosto. Tem encosto. Tem igreja que recebe, não vou trazer aqui, você vai receber agora. O diabo entra na igreja mesmo assim? Não é assim. Aquilo é encenação. Mesmo porque você vê que os demônios que aparecem nesses picadeiros, que é pão e circo que estão dando pro povo, né? Voltou ao circo romano, é o pão e circo que dão pro povo. O demônio fala tudo errado. Quer dizer, o demônio existe há milênios, fala vários idiomas, né? Fala aramaico, hebraico, francês, japonês. Fala tem sotaque, não tem sotaque, né? Mas assim, quando o demônio fala, ele pode falar em qualquer idioma. Né? Aí você pergunta, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Aí o demônio responde, nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater a cabeça no registro. Quer dizer, sabe, não é demônio. Né? É alguém que foi contratado ali para fazer aquela cena. Ele vem com o carinha empurrando na cadeira, agora vou fazer você andar. Então. Aí o cara levanta da cadeira. Eu caí fora desse sistema podre num congresso, eu fiz parte de muitos congressos, né? Era um dos preletores dos congressos. Em 2008, né, a coisa começou a mudar. Né? Normalmente os preletores se reuniam numa sala, né? Oravam juntos, conversavam, era tudo ameno. Só que naquela reunião estava diferente, eles estavam combinando o que eles iam fazer no congresso para enganar as pessoas. Né? Então era tudo combinado nos bastidores. Fulano vai abrir o congresso, você fala tal coisa, né? E usa uma frase de efeito X. Aí no dia seguinte Beltrano vai fala sobre tal tema e repete a frase de efeito. Né? Aí o povo vai ter aquela ilusão, poxa vida, o mesmo espírito está falando a mesma coisa, pessoas diferentes, mas é tudo combinado. Aí pegaram um cara de Sertãozinho, né, perto de Ribeirão Preto, ele era cortador de cana, ele era bem magrinho, então o biotipo dele era magro. Se você olhasse para ele tinha sentado numa cadeira, né, de cadeirante, parecia que ele era cadeirante, que ele parecia uma atrofia muscular. Ele era muito magro mesmo, né? Assim, você olhava, não acreditava que ele conseguia andar. Parecia um esqueleto andando assim, né? E
contratavam ele. E sempre era ele, sempre era o mesmo. Né? E começaram a falar, dar risada, ele vai vir de novo, tal. Colocava o cara num Ibis, dava 100 pau pro cara, lá 100 reais pro cara, e ameaçavam ele. Se você falar um dia que você foi contratado, a gente tem mais dinheiro que você, a corda arrebenta pro lado mais fraco, você é pobre, você tá lascado. Né? Então coloca medo no cara. O cara então fazia, agora vai levantar da cadeira. E já tinha até o holofote, já tava na direção da cadeira. E o público não percebe isso, então é muito louco, né? Entra naquele delírio coletivo, na hora que fala, Deus vai curar alguém, vai levantar da cadeira e tal, liga o holofote, já está na pessoa, já está de primeira ali. Aí ele levanta, o povo grita, aquela coisa toda. Porque não alguém que... Não, eu tô doente aqui, deixa eu ir aí, voluntariamente agora e me cura. E meu primo tá aleijado de verdade aqui, ó. Não cura esse não deixa você chegar perto. Por isso que tem um batalhão lá, tem um exército deles. Tem um monte de cupincha que filtra as pessoas que vão chegar lá. Esse é o negócio da fé, né? Que às vezes torna a pessoa, né? Os caras abusam da fé para tornar as pessoas ignorantes. Uhum. E aí... Abuso. Mas essas pessoas vão dar conta com Deus. Não se brinca com Deus. Né? E Deus está vendo o coração dessas pessoas também. Se a pessoa está fazendo uma intenção pura, Deus leva em consideração. Agora, se a pessoa faz no interesse, porque hoje o que move as pessoas para irem para a igreja não é o amor. Não vão lá porque amam a Deus, né? Querem adorar a Deus. Vão lá por interesse. Eu quero dinheiro. É interesse, quero dinheiro. Mas acho que continua sendo medo, que é o medo de ser pobre, medo de... E o rico também. O rico tem medo de empobrecer. De perder, né? O pobre vai porque quer ficar rico. Né? Então começa a atrair pessoas aí.